Deputada Tia Ju, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, desejo de saída uma boa Páscoa, uma boa Semana Santa a todas as famílias fluminenses. E eu quero, deputada Tia Ju, cheguei a pensar em fazer uma intervenção hoje sobre algo que tem me preocupado cada vez mais em relação ao desmonte cada vez mais completo do Estado de Direito no Brasil, com a banalização das prisões preventivas, a banalização, às vezes, né, da forma como se trata o instituto do impedimento, do impeachment, as decisões do Supremo Tribunal Federal que aplicam uma espécie de corte, de fechamento contra a liberdade de expressão, as próprias ações que setores, sobretudo de extrema-direita, praticam também em relação ao STF, tentando destabilizar a Corte Suprema, ela mesma se autodesestabilizando em várias decisões. Enfim, há inclusive suspeitas de que o governo federal estaria tentando elaborar um artifício constitucional para suprimir a PEC da Bengala, reduzindo a idade para a aposentadoria compulsória de 75, voltando para os 70 anos, de modo que o governo Bolsonaro pudesse indicar 3 ou 4 juízes da Suprema Corte. Enfim, há um conjunto de elementos que dão uma justa medida da fragilidade político-institucional em que nos encontramos no Brasil nesse último período de 2, 3 anos. Mas eu havia me comprometido com coletivos ligados à educação profissional, que falaria hoje, e vou fazê-lo, falaria hoje sobre o projeto que foi protocolado por mim nesta semana, que é um projeto que pretende recolocar o debate sobre a educação profissional no Rio de Janeiro. E vou fazer isso aqui. Essa semana eu protocolei um projeto que é de minha autoria formal, mas que vem sendo construído há muito tempo na discussão com coletivos de profissionais da FAETEC, que têm estado conosco em audiências públicas da Comissão de Educação, da Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem nos procurado no gabinete, que tem encontrado conosco em atos e manifestações que denunciam a precariedade das condições objetivas de funcionamento da FAETEC, as condições de ensino, de aprendizagem, enfim. E eu apresentei essa proposta porque considero que a educação profissional e a política de educação profissional, ela tem uma centralidade muito grande em diferentes perspectivas. Veja Vossa Excelência, que preside a Comissão da Infância, da Criança, do Adolescente e do Idoso. A política de educação profissional, por um lado, é fundamental para que através dela se possam abrir perspectivas, horizontes para a juventude fluminense. Na formação de cursos técnicos, na formação de cursos em cursos tecnológicos. Portanto, por um lado, a política de educação profissional pode cumprir um papel absolutamente decisivo na construção de cenários de promoção pessoal e de qualificação profissional, de ingresso bem-sucedido no mercado de trabalho, portanto, no caminho altruísta, no bom caminho para segmentos da juventude brasileira que busquem a educação profissional. Também a política de educação profissional pode representar um alento absolutamente indispensável para o processo de desenvolvimento econômico regional. Várias regiões fluminenses até hoje dependem, para consolidar certos polos econômicos, certos setores da economia, certos arranjos produtivos, dependem da presença de técnicos, de profissionais de nível superior especializados, e muitos ainda se ressentem dessa presença, ou da ausência desses profissionais. Vou dar um exemplo muito objetivo que eu tenho acompanhado de perto, que é o polo papeleiro de Santo Antônio de Pádua. Pádua reúne importantes indústrias de papel, o mais importante polo papeleiro do Rio de Janeiro, e, no entanto, há uma demanda reprimida dessas indústrias por profissionais especializados no métier do papel, nas várias atividades que fazem parte
do ciclo de produção do papel, e aqui me refiro a papel higiênico, me refiro a guardanapo, me refiro a todo tipo de papel utilizado no nosso cotidiano, mas que tem uma cadeia, tem um processo de produção que envolve conhecimentos químicos, sobretudo, que envolve conhecimentos mecânicos, que envolve conhecimentos físicos, enfim. Então, portanto, a educação profissional pode também dar respostas a uma demanda reprimida em vários setores da economia fluminense que requerem, que sentem falta até hoje, de bons quadros técnicos e tecnológicos. Em 97, o Rio de Janeiro parecia querer enfrentar a Vera, ali, face a face, esse desafio, ao transformar a antiga Fundação de Apoio à Escola Pública, FAEP, em Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, projeto iniciado e instituição criada ainda no governo Marcelo Alencar, por iniciativa, que tinha como vice-governador um colega nosso aqui, deputado, que é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, era vice-governador à época, projeto que foi liderado por uma educadora de grande plano, de grande reconhecimento no estado do Rio de Janeiro, que é a professora Nilda Teves. Pois bem, a FAETEC surgiu então como um órgão estadual, que daria as respostas no campo da educação profissional de que o Rio de Janeiro precisava. Bom, falamos de 97. Pouco mais de 20 anos, a FAETEC vive uma situação de desmantelamento, principalmente em função do que aconteceu no último quadriênio, no quadriênio passado, no desgoverno Pezão. Mais do que isso, não só desmantelamento, não só desmonte, não só apequenamento do seu papel na formação profissional. Também a FAETEC sofreu com aquilo que eu chamaria, deputada Tia Ju, de eleitoralismo. Eleitoralismo, um uso absolutamente eleitoreiro da estrutura da FAETEC para que candidatos regionais, para que candidatos em eleições locais, para que candidatos a deputado pudessem mostrar serviços de curto prazo, que depois não tinham desdobramento para ganhar eleição, para regimentar eleitores num determinado município, numa determinada região, ou seja, transformar a FAETEC em boa medida num instrumento para a construção de feudos eleitorais, sem que se desse prioridade, sem que se desse atenção central ao eixo principal de trabalho da FAETEC, que são os cursos técnicos regulares que devem funcionar no longo prazo. Bom, hoje eu tenho uma proposta protocolada de discussão sobre esse tema, que é converter a FAETEC, deputada Tia Ju, no Instituto Estadual Tecnológico do Rio de Janeiro. Ou seja, transformar essa instituição, que tem uma origem bonita, mas que tem uma trajetória de 22 anos, muito atropelada e muito marcada por desmantelamentos e oportunismos eleitorais, fazer dela uma instituição pública estadual de referência para a formação de técnicos e formação de tecnólogos no Rio de Janeiro. E aí é preciso criar as condições objetivas para que isso aconteça. Esse projeto propõe que o Instituto Estadual Tecnológico do Rio de Janeiro seja reconhecido como uma autarquia de regime especial, dotado de autonomia pedagógica, didática, de gestão patrimonial, de gestão financeira, equiparado inclusive nesse aspecto a nossa bem-sucedida Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que no Rio de Janeiro tem dois grandes representantes: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, e o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFF, ou IFE, como é chamado. Esta é uma rede reconhecida no Brasil, e o nosso estado do Rio de Janeiro pode e deve ter um instituto com essa magnitude, que tem autonomia para a escolha dos seus dirigentes, com consulta à comunidade escolar, à comunidade acadêmica, que tem uma organização em polos regionais vinculados à administração central, ou seja, vinculados a uma reitoria, que cada polo regional tenha por dentro dele as suas unidades acadêmicas, ou seja, um padrão de organização
diferenciado, oferecendo cursos técnicos, cursos de nível superior de caráter tecnológico, oferecendo formação de professores para as áreas técnicas também, que é uma grande demanda dos cursos técnicos, contar com um corpo docente especializado. Há muita improvisação no corpo docente dos cursos técnicos. Pega-se um engenheiro para dar uma aula de uma disciplina especializada no improviso, pega-se um advogado, pega-se um matemático, pega-se um químico, formar professores para as disciplinas especializadas dos cursos técnicos. Portanto, esse é um projeto robusto. Eu tenho a expectativa de que ele seja profundamente discutido na Assembleia e aprimorado, e melhorado. Não tenho a pretensão de ter apresentado um projeto acabado, mas é uma boa provocação para que o Rio de Janeiro, afinal de contas, tenha responsabilidade, tenha vergonha na cara e consiga implementar uma política de Estado, é uma vergonha. O Rio de Janeiro é um polo de cultura, o Rio de Janeiro é um polo de conhecimento. Aqui nós temos grande parte do acervo de instituições federais de pesquisa, não só as universidades, mas vários institutos de pesquisa consagrados, e não temos na rede estadual algo à altura. Portanto, eu quero aqui, nas próximas sessões, eu vou entrar em detalhes de alguns aspectos do projeto, mas quero convidar deputados e deputadas de todas as bancadas a me darem o privilégio de lerem com atenção esse projeto, se dedicarem a esse projeto, apresentar as emendas que acharem mais adequadas para melhorá-lo. Mas acho que o Rio de Janeiro tem uma dívida consigo mesmo, uma dívida com a sua juventude, uma dívida com o seu projeto de desenvolvimento econômico regional, que ainda não está claro, e que depende, para ficar claro e sobretudo para se materializar, depende de alternativas qualificadas socialmente e academicamente de formação profissional. Eu, como educador, hoje, transitoriamente como deputado, como educador, eu espero ver o Rio de Janeiro ter uma política e uma instituição, um órgão de alto nível para formar técnicos e tecnólogos e, afinal de contas, abrir as perspectivas que a nossa juventude, sobretudo a juventude popular, hoje se falou um pouco, às vezes de forma tosca, às vezes de forma improvisada, às vezes de forma superficial, da questão da violência. Hoje se falou disso aqui, pois eu não tenho dúvida que um dos melhores antídotos, se não o melhor antídoto para a gente prevenir a violência, é criar alternativas de formação, de educação, de qualificação profissional que atraiam e que abram perspectivas concretas para a nossa juventude. Eu acho que o Instituto Estadual Tecnológico que estou propondo aqui, levando em conta a experiência da FATEC, não é para inaugurar nada não, é para tirar proveito dessa experiência, mas a partir daí criar um patamar de alto nível, que é o nível do nosso Estado. Nós estamos nos distanciando dele há muito tempo. Portanto, faço aqui essa discussão, agradeço a colaboração de inúmeros profissionais da FATEC que nos ajudaram a formular esse projeto, e eu peço que a gente possa aprofundá-lo nas comissões. Não estou pedindo urgência, eu quero que ele tramite nas comissões, que ele receba o parecer cuidadoso dos deputados quando se reunirem nas comissões temáticas pertinentes, que a gente precisa ter, afinal de contas, como já disse, dar uma resposta na forma de uma política pública duradoura, essa área tão sensível, que é a área da educação profissional, e em vez de destruir um órgão que foi criado há pouco mais de 20 anos, como é o caso da FATEC, fazer dele uma outra coisa, fazer ressurgi-lo tal qual a Fênix e transformá-lo numa referência estadual e, quem sabe, nacional para a formação da nossa juventude. Muito obrigado, era o debate que eu queria fazer hoje nesta sessão.